E aí, pessoal, Mestre Henrique novamente com vocês, com aqui, ó, uma conversa de peso, tá? Mais uma vez, e o nosso programa é aquilo, né? Nosso podcast, né? É sempre voltado na nossa área que amamos, né? Dentro da musculação. Hoje a musculação abrange muita coisa, né? No ano passado falava musculação, era só o fisiculturismo, levantamento de peso, era o marombadão, o culto ao físico. Hoje a musculação abrange muita coisa, né? Muita saúde é a base de todos os esportes. Tá muito bacana essa evolução, tá? E uma outra coisa que evoluiu muito dentro da musculação, e não é muito tempo, né? Vamos falar assim, uns 30 anos. Eu tenho academia há 41, e no começo havia muita restrição, um público masculino realmente, tá? Então a mulher não era frequentadora pela própria sociedade, né? Pelos próprios preconceitos, que o todo mostrava, né? E uns 30 anos, vamos dizer, para cá, fluiu muito bem, graças à própria mídia, né? As atrizes começaram a fazer musculação e a divulgar, né? Então, várias atrizes muito bonitas, aquelas pernas muito bonitas, que eu citei numa outra vez, né? A própria Cláudia Raia, né? Com aquelas pernas, né? Muito bem torneadas. Então, a galera, isso que você faz, tá? Eu faço musculação. Isso foi abrindo a cabeça do pessoal, né? Deu um boom muito grande, tá? E aqui hoje eu estou tendo o prazer de chamar uma atleta que venceu também esses obstáculos. Ela teve uma mudança, ela pegou a mudança da competição do fisiculturismo, né? Tá? E não só uma atleta, como uma amiga de coração aqui. Patrícia Mello está conosco hoje. Patrícia. Prazer estar aqui com você. Afinal de contas, a gente conseguiu se reunir, né? Porque a agenda é tão complicada que agora a gente não consegue nem treinar junto mais, como alguns poucos anos atrás. É terrível isso, né? A gente passa um período tão gratificante, né? Juntos, e campeonato, uma gritaria e aquela ansiedade, aí de repente, né? Mas cada um vai para um canto. Eu acho que o bom filho a casa torna sempre. Sim. E assim, por mais que seja que tenha a distância, né? A distância da gratidão, do coração, da amizade, essa sempre foi muito pequenininha. Não se perde, é o que eu falo, eu sempre trago aqui o próprio old school, essas coisas que a gente fala do old school, porque é isso, né? A gente forma uma grande família, a gente cria-se amizades, né? Então, sabe... Eu te vejo, pergunta da sua mãe, você pergunta da minha irmã, sabe, é uma coisa gostosa, né, que a gente acaba conhecendo todo mundo, né, infelizmente hoje, né, nessa correria dessas novas redes aí, ninguém conhece ninguém, mas tudo bem, né, faz parte, né, é uma evolução ou não, mas nós somos gratos por ter isso, né. E aí, minha amiga, vamos relembrar aqui, a Patrícia Mello teve... Sessão naftalina? Vamos. Sessão naftalina, meu. Essa mulher aqui deu um trabalho no bom sentido, né? Você lembra, não? Olha, sei lá, se foi só no bom sentido, né? Vamos contar um pouco da verdade, né? Porque eu cheguei, eu acho que meio como uma bomba, né, na sua mão, né? Tipo assim, faz o que com isso aí agora? Não, a Patrícia, assim, foi muito legal. Ela tava... Acho que é Irisvan, não é? Olha, lembrei o nome do namorado da época. Ele era nosso atleta, ele treinava lá, um aluno. E ele falou, vou trazer minha namorada, tal, ela gosta de treinar, ela quer competir e tal. E veio lá a Patrícia conhecer, marombadona, aquele ombrão gigante, bem musculosa. Eu falei, caramba, tem potencial, tal. E aí... Mas estava bruto, bem bruto. Mas estava bem bruto. E aí eu simplesmente fui sincero com ela. Falei, amiga, você quer seguir, ótimo, respeito, né? Respeito o que você quer. Mas se você aceitar uma sugestão, não vá por esse caminho
do fisiculturismo, da bodybuilding, da maromba, porque hoje em dia o público não, a gente aprecia, respeita e gosta muito, mas socialmente o público não aceita muito, não é verdade? Principalmente foi numa naquela época, né, que a mudança foi muito radical para mim, né? Eu era modelo, já tinha 1,80 m com 58 quilos. Oh. E aí, quando eu comecei a treinar, e foi justamente por conta disso, né? De querer mudar o físico, e aí eu assisti, né? E a mudança, por que eu resolvi, né? Do nada. Eu estava com essa pessoa na época e falei assim, e aí na academia, de fato, funcionava assim. Tinha o Body Pump, que foi onde eu comecei, né? Body Pump 32, agora eu entregando a idade, 32, 33, e aí já não dava mais os pezinhos do Body Pump, aquela anilha de areia, né? Já não era mais suficiente. Falou, você tem que descer pra musculação. Entortei a cara. O que tinha de legal na musculação? Não tinha música na musculação, não era uma época que não tinha fone de ouvido. Eu falei assim, só tinha a machaiada, né? Galera com fio dental do sovaco, e não me atraía. Aí eu falei assim, bom, mas se é pra aumentar a perna, então eu vou descer. Desci. E aí você faz amizade, né? E aí, vamos lá, vai acontecer um campeonato, vamos. Aceitei como quem fosse no cinema, né? E aí fui assistir o Estreantes lá em Sorocaba, né? Quando eu vi as meninas entrando, eu falei assim, é isso aí que eu quero fazer. E foi por isso que eu comecei a treinar para. Sim. E aí chegou numa época onde teve a dissolução, né? Tinha a IFBB, e a IFBB, de fato, só tinha o fitness coreográfico, o fisiculturismo feminino e os meninos. Era isso que tinha, né? Não tinha outra categoria. E isso deixava de fora um percentual muito grande de pessoas que talvez se interessariam porque não tinha onde se encaixar. Ou você tinha uma adaptação, uma aptidão coreográfica, né? Que vinha do balé, da aeróbica. Ou então você ia por esse outro caminho. Bruto, né? Bem masculina, que a mulher não gosta. E aí foi onde eu tive todo o suporte do Henrique nesse sentido de me orientar. E junto a isso surgia, né? Abriu as portas aqui no Brasil, que já existia na Europa, né, de fundado há muitos anos, a NABA. E aí foi foi o caminho que a gente percorreu, porque, na verdade, naquela época, era o único caminho possível. Hoje, a gente tem inúmeras categorias, com duas, basicamente uma, mais duas entidades que, na verdade, tem mais, né? Porque tem algumas outras internacionais, que não vai para o Olímpia e tal, mas competem aí. Então, assim, que conseguem absorver o número maior de biotipos, porque não existem dois tipos de biotipos. Exatamente. Né? Então, a gente tem o Wellness hoje, a gente tem o Figure, a gente tem o Women's Physique, a gente tem o Bikini, ou seja, abriu-se um leque muito grande, dando oportunidade para vários corpos, vários físicos e vários entendimentos do que é para si próprio, né? Então, abriu um leque muito grande. Então, nesse sentido, foi muito bacana. Então, naquela época, a dificuldade foi, primeiro, a escassez em questão de escolha, ou isso é aquilo, e para mim foi muito bacana, porque foi uma porta de entrada, né? E era uma coisa que, na verdade, ninguém acreditava, nem mesmo eu. A minha cabeça era o seguinte, eu falei assim, eu vou. E era sempre classificatório, né? Eu falei assim, eu vou. Se eu passar, eu continuo. Se eu não passar, eu paro por aqui, né? Eu paro a brincadeira por aqui. E isso foi, né? E foi Estreantes. Mas antes disso, só recuperando um pouquinho aqui, a passagem, pode ser que você tenha esquecido, mas eu não esqueci. Qual foi? Não. Aí eu falei pra ela esse sentido, falei, olha, você não é legal partir por esse tamanho, tem novas categorias, porque as mulheres, né, que eles diminuíram, tem outra categoria que é menorzinha, mais light, mais feminina, onde um público compra, né, o mercado em si associa a imagem sua, né, aquela mulher mais esguia, mais bela, junto com a venda de uma roupa, de uma casa. Fala, porra, essa menina é bonita, marombada. Ela falou, legal, vou pensar. Ela demorou 2 meses para voltar. Você demorou, depois de 2 meses, falou, cara, eu te xinguei muito, fiquei muito puta com você, mano. Você me arrebentou, todos os meus sonhos. Mas vou te ouvir, porque você tem experiência, você é árbitro, quer dizer, você vai estar me julgando. Então, se você está falando, vou até aceitar. É isso que eu lembro, né? Aí, ainda bem que essa menina aceitou, porque ela veio de uma transição, né? Iniciamos na NABA,
Não, e é assim, tudo era muito limitado, até, eu tô falando a nível de informação e formação de profissional. Nossa. A nossa profissão, Muito né, o limitado. profissional de educação física formado hoje, é relativamente uma profissão regulamentada nova. Então, a gente tinha uma leva de pessoas que tinham uma vontade muito grande e a maioria do saber era ali, ó, empírico. Sim. E muitas coisas que fazemos hoje com o alicerce científico foi testado antes por toda essa galera, né? Já então, fazíamos. Assim, já fazíamos. Hoje, então, assim, hoje houve só a comprovação do que já fazíamos. Então, assim, muito respeito e valor por tudo isso, mas faltava um pouco da parte científica, porque uma coisa não anda sem a outra, né? Uma coisa acaba sendo complementar à outra. Então, eu acho, né? Eu acho, vou testar. Dá certo pra mim, não dá certo pra você. Isso. Então, hoje já não tem, eu acho, né? Já existe a comprovação. Então, quando eu comecei a treinar, tinha os meninos, né? Tinha uma cabeça assim, não podemos mostrar o físico, temos todos que nos esconder e tal. E eu era treinada por um homem, né? Que tinha certas limitações. E ele me adestrou assim. Tanto que eu fui para várias competições parecendo um cara, né? E eu só aí do nada aparecia uma mulher no palco. Eu falei, de onde saiu essa pessoa? É aquele menino que tava de boné, né? Boné, então, fechado. Então, assim, até eu entender, me encontrar nesse jogo de o que seria a Patrícia Mello, que não tinha nome, né? Era aquela mocinha lá que treinava na Nautilus. Então, até eu me encontrar, foi um caminho, né? Então, os primeiros, eles acabam trilhando um caminho mais tortuoso. Sim. Mas o depois foi um caminho de aprendizado. De conhecimento, assim, enriquecedor para o resto da minha vida. No sentido de que eu passei por algumas categorias. Sim, sim. Né? Então, primeiro que existia a divergência entre... Não era uma linguagem, não é até hoje, né? Entre as federações. Então, primeiro, sim. A federação NABA, da qual eu comecei, tinha a categoria Figure, que era completamente diferente da categoria Figure que existia na IFBB. E também a IFBB, que tinha a categoria Figure no amador, era também completamente diferente da categoria Figure que tinha no profissional. Então, assim, pensa na confusão na cabeça do atleta iniciante. Era difícil. Né? Então, essa era uma... qual segmento? Eu vou para qual lado? Vou para qual lado? Eu mesmo comecei na NABA, com físico maior do Figure, competitivo maior. Sim. Aí depois que a gente passou pelas fases, né, ganhou o Mundial. Sim, mas você foi, aquela coisa foi dentro do mesmo ano, né? Dentro do mesmo ano. Foi meteórico, então a Patrícia, ela estreou, tá? Tinha vários campeonatos, né, onde seguia-se um cronograma, né? Então eu achava mais legal, porque era uma escalada, né? Então, o mais legal, vou te cortar, eu assisti lá o campeonato em Sorocaba, vi as meninas e falei, vou competir. Isso foi em 2001. Em 2002, estava eu, nesse mesmo campeonato, estreantes em Sorocaba, competindo pela primeira vez. E esse você, ficou em terceiro, não foi? Em terceiro lugar. Foi a Andréia Carvalho e a Jane do Bispo, e eu em terceiro lugar. Olha, foi em terceiro lugar no estreante. No estreantes. Aí em seguida veio Paulista. Veio Paulista. Primeiro lugar. Bacana. Depois teve um brasileiro. Aí eu falei assim, no brasileiro já é mais pegado, né, gente? Porque aí é mais difícil e tal, não sei o quê. E aí era o brasileiro que no brasileiro tinha já a seletiva para o Mundial. Mundial na Grécia. Na Grécia. E assim, você vai com toda aquela expectativa de ter feito um trabalho bem feito, mas eu era extremamente crítica, né? Sim. Do ponto de chegar... E eu não treinava todos os dias no Nautilus, eu morava em São Paulo. Então eu treinava na Nautilus uma vez por semana, né? Pro tio Henrique dar as orientações, né? O aval, olha, vai assim, vai assado. Uma lapidada. Vai dar uma lapidada. E assim foi. E aí, quando eu ganhei o brasileiro, né? Ganhou a seleção, já foi. Ganhei a seletiva. Seletiva para... No já era o requisito. E aí era um negócio, assim, muito meteórico. Eu comecei em março, 16 de março de 2002. Isso. Em junho, né, um pouco antes de junho, foi a seletiva que eu competi dia 26 de junho de 2002, no Mundial, né? Então, a gente está falando de menos de 6 meses, uma janela de 6 meses, isso tudo acontecendo. Exatamente. Uma atleta desconhecida. Né? Não tinha essa coisa de maturidade. Não tinha isso, não tinha. E foi numa fase muito difícil.
porque eu trabalhava numa empresa privada e estava tudo indo razoavelmente bem. E nos últimos tempos, a empresa estava meio diferente. E a gente descobriu um câncer de mama na minha mãe. Verdade. E aí eu falei, e agora, numa época onde não se tinha convênio, né? Quando dava um problema maior, ou você ia, de fato, para o público, e também aquela coisa, né? Câncer era uma coisa, era um monstro, né? Monstro, muito Hoje em dia sabe-se que é um câncer, mas né? É diferente, né? E eu me lembro que eu trabalhava, já era uma pessoa independente, e eu lembro que eu tinha, com muito orgulho, uma linha telefônica que eu paguei em 24 vezes, porque isso era um bem, tá, gente? Vocês não sabem disso, mas era um bem. Porra, se era, nossa. Eu tinha feito 2 cirurgias, né? Eu tinha colocado silicone e arrumado o nariz, porque era o sonho, porque eu fiz 18 anos, fiz isso, e comprei o meu primeiro carro, 0, era um Palio, 4 portas, com vidro elétrico, porque eu merecia. Exatamente. Era isso top. que era o top. Pra mim, era aquilo, era a conquista de uma menina de 18 para 19 anos. Ah, fantástico. E aí, quando eu me vi com a minha mãe com câncer para fazer o tratamento e tinha algumas coisas que tinham que ser custeadas fora do público, eu falei assim, eu não vou. E aí a minha mãe falou assim para mim, filha, por que você não vai? Eu falei assim, mãe, porque eu não dou conta de fazer tudo isso. Eu tenho que continuar trabalhando, eu tenho que treinar e a gente tem custos, então eu tenho que não dá. É difícil. E aí ela falou assim, olha, eu não posso te ajudar, mas não deixa de ir, porque é o seu sonho. Sim. Aí eu falei assim, mãe, eu não tenho nem... Eu falei assim, é certeza que eu não vou ganhar? Ela falou assim, não tem problema. E aí, naquele dia, eu falei assim, eu vou dar um jeito. E aí eu falei assim, o que eu tenho? A coisa mais fácil para levantar o dinheiro naquela época era o quê? O carro. É o carro. É isso que vai ser feito. Né? Ela falou assim, mas o carro não. Eu falei assim, eu compro outro. Com a certeza de uma menina de 18 anos. Sim. Todo mundo, você lembra disso? Todo mundo falou, você é louca, é a única coisa que você tem, você não vai ganhar. Eu falei assim, eu sei que eu não vou ganhar, porque na minha cabeça estava instaurado que eu não vou ganhar. Eu não iria ganhar. Eu era muito imatura fisicamente e eram mulheres do mundo todo. Então, realmente, a dificuldade era muito grande. Mas eu ter decidido, conseguido vender o carro e fiquei sem carro, de fato, todo mundo, inclusive o presidente na época da federação falou assim, não faça isso. Ele tentou me convencer, ele falou assim, você vai numa outra oportunidade, você ainda não tem maturidade. Aí eu pensei, eu não tenho maturidade, mas eu não sou burra, né? Eu ganhei, então eu vou. Lógico. Aí eu falei pra ele, eu lembro que eu falei assim... de direito, conquistei, você é louca? Assim, olha, eu sei que eu não tenho condições de ganhar, mas eu quero representar o meu país da melhor forma possível. E o meu objetivo é ficar entre as 10. Sim. E eu disse pra ele. E eu acho que são 2 coisas muito marcantes pra mim nessa fase. Porque naquela época, né, as meninas, tanto as europeias, americanas, elas competiam com os biquínis todo de Swarovski, né, de pedra, aquele brilho assim que te ofuscava a vista. E o meu biquíni, que eu tenho até hoje, enquadrado, que a gente usava 2, né? Fez bem. Eram 2. Foi feito pela minha mãe, com lantejola e vidrilho, da 25 de março. E a música que eu escolhi foi Aquarela do Brasil. Nossa, eu fico emocionado junto, amiga. Mas vamos lá. E foi, assim, sabe, esse biquíni, ele tem um valor pra mim. Sim. Um valor, assim, que... Fala assim, cara, só um biquíni da 25 de março. Eu falei assim, não, foi o biquíni que minha mãe fez. Exatamente. Quando ela estava na pior fase da vida dela. E aí nós fomos, né? E fomos com tudo contadinho, sabe? Tudo muito contadinho. Tudo que época, né? O inglês, na época, eu não falava inglês. Era um inglês de nós vai, nós foi. E um perrengue danado. A gente atravessou o mundo todo. A federação pagou, né, gente? Então, você sabe, a passagem foi a mais baratinha. Então, assim, a gente deu a volta ao universo para chegar. Só para... Né? Escala em 25 países. 25 países, eu dei a volta ao mundo para ir na Grécia, né? E aí, quando eu... E a gente, nesse período, eu já
Eu já tinha começado a fazer educação física, mas eu não estava formada em educação física. Então tinha muito empirismo, coisas que naquela época era muito comum para todos os atletas, que hoje alguns atletas ainda se utilizam de algumas técnicas, mas que no mundo profissional isso já é abolido, né? Por exemplo, fazer estratégias para baixar o peso rápido, e aí se passar mal, aí você usa sal e não sei o quê, e isso pode dar câimbra. Então, algumas estratégias que é feito, inclusive, para o pessoal de artes marciais. Sim. E estou lá eu, sozinha, né? Nos bastidores, sozinha, cada um na sua categoria e tal. E aí começa ter cãibra. Antes de fazer a coreografia, o figurino na Naba a gente tinha coreografia, tá? Aí cãibra, tudo que era lugar. Eu falei, meu Deus do céu. Eu olhei assim do lado, tinha uma galera que tinha saído de um banco onde tinha um pó branco. Né? E eu vi algumas pessoas que colocando sal debaixo da língua, falei assim, eu vou lá. Fui lá, gente, juro pra vocês, passei a mão assim no banco, cheirei e falei assim, é sal. Bora. Eu não sei como, eu tenho pra mim que Deus teve dó de mim. Ah, né? sim, né? Porque a hora que eu entrei no palco pra fazer a coreografia, eu não senti absolutamente nada. Minto, eu senti. Emoção. Eu senti aquele povo todo de pé, como se eu estivesse no meu país, cantando uma música muito similar a todos. Era uma coisa que eles não tinham era uma música que é contagiante pela própria batida, por mais que eles não entendessem a letra. É linda, né? Imagina, nossa. O ritmo, né? E pra mim, aquilo já tinha valido. Eu falei assim, eu saí e fiz assim, mas gente, eu era tonta, gente, olha, vou contar como eu era tonta. Eu falei assim, eu acho que eles gostaram, né? Era assim a minha cara, sabe? Eu acho que eles gostaram, né? E aí, pra minha surpresa, foi uma das noites mais importantes da minha vida. Quando eles anunciaram que... Porque vai de trás pra frente, né? Vai anunciando. Top 5. Free. Aí eu, tomara que eu. Não, eu falei, que... Fudeu. Caramba. 4. Aí você já vai... Eu juro, gente, juro. Tem um vídeo da La Muscle que vai vendo assim, atrás, eu assim, ó, eu murchando. Não é eu assim, nossa, não, é eu murchando. É assim, ao contrário. Ao contrário. Se eu não peguei em quinto, vou pegar o quê? E aí, assim, eu não tinha a noção de quem ficasse no meio, né, que estava mais pontual. E não tinha ninguém para me falar isso, né? Então, são coisas que você vai aprendendo no decorrer. Então, sim. Quem anda primeiro no asfalto paralelepípedo se machuca mais, né? Ah. Mas quando eu ouvi o meu nome como ganhadora do campeonato mundial, aquilo era tão grande para mim, tão grande que eu não me cabia. Né? Então, foi ali que, naquela noite, eu falei assim, agora eu sei o que eu vou fazer daqui pra frente. Porque até então, eu ia passando de fase, que nem videogame, né? Sim. Se eu perder, eu paro, se eu ganhar, eu continuo. Mas sim. E aquilo foi uma virada de chave, porque não abriu uma porta, na verdade, né? Abriu uma porteira gigantesca. Sim. Eu acho que a gente não teve espaço maior na TV, em outros veículos, e eu tive bastante, porque foi exatamente o mesmo ano da Copa do Mundo, e o Brasil ganhou. Né? Então, assim... Verdade, 2002. Então, assim, a gente até teve bastante espaço, eu fiz muito, e por muito tempo. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Porque quando você tem visibilidade, né? Porque eu saí do nada, né? Do completo anonimato, dentro do próprio meio, né? Pra ir pra... Que na época as redes sociais a gente tinha Orkut, né? Não era nada. Tem gente que você nem sabe o que é. O título máximo, né? Da musculação. Então, e aí eu comecei a ter pessoas... primeiro que personal mulher praticamente não existia, né? Então eu comecei a trabalhar em São Paulo, nas melhores academias de São Paulo, ou em particular com pessoas que tinham poder aquisitivo maior. Então, assim, tinha... muito rapaz, tinha muita pessoa que não ganhava aquilo que eu ganhava. E aí foi onde eu comecei a fazer essa gestão e falei assim, é isso que eu quero fazer na minha vida. E esse foi o começo, né, Henrique? Ah, sim. Esse foi o começo. Eu fiquei 2 anos na Naba, e aí quando a gente conversou, eu falei assim, eu não tenho mais nada para fazer aqui, porque eu já tinha, eu falei assim, eu tenho 2... Ou eu fico para sempre na Naba, ganhando o Mundial e o Universo, ou eu tento voos maiores. E foi aí que eu acho que é a diferença. No sentido de que eu fico na zona de conforto ou eu tento uma coisa maior e eu posso quebrar a cara.
Sim. Né? Porque o que mais teve em todas as fases que eu decidi mudar foram pessoas dizendo, não vai dar certo. Então, assim, não vai pro Mundial, porque você não vai ganhar. Ah, o universo é outra coisa, você não vai ganhar. Você vai pra quê? Por que você vai? Imagina, o Pagnani não vai te aceitar. Imagina que você não vai conseguir. Porque tinha uma certa rivalidade. Certa não, muita rivalidade. Né? Então, por exemplo, aqui a ANABA, ela é filiada a uma associação europeia, tá? Enquanto a FBB, né, é americana. Então, é diferente. Você vai até o europeu, tal, é Miss Universo, tá? Mas o glamour maior sempre vai ser Olímpia, um Arnold Classic, né? Então, por isso, essa vontade de passar para a IFBB. Daí, na época, o Alexandre Pagnani, que era o presidente, e tinha aquela rivalidade de NAB, FBB. E eu acho que não era só a rivalidade, não. Existia também uma falta de visão. Né? Sim, no sentido de que se eu deixar, se eu abrir mão desse atleta para ele se profissionalizar, ele não me dará mais renda a nível nacional. Então, assim, essa era a questão. A questão é que se ele te mantivesse o atleta lá debaixo das asas dele, o atleta teria que competir onde? Aonde ele determinasse. Sim. E isso, para alguns atletas, para ele era legal. Então, nós estamos falando de Eduardo Correia, de Larissa Reis, de Juliana Malakami. Então, assim, de pessoas que trariam uma visibilidade para a entidade a nível nacional. E isso era um extremo egoísmo. Exatamente. Então, porque o atleta, ele vai ser... A nacionalidade do atleta não se muda. Sim. Né? Então, você dizer que esse atleta começou aqui, ele passou por aqui, já é o suficiente. Sim, exatamente. Né? Você não precisa ficar chocando a pessoa. Atrasando, né? Ele me atrasou a vida em um ano e meio. Mas são coisas que servem como aprendizado. Então, quando eu falei assim, eu fui antes para os Estados Unidos para ver como que as meninas competiam lá. Sim, lembro. Quando eu cheguei, aí a gente está falando do figure profissional nos Estados Unidos em 2005, 2006. Eu competia no figure IFBB amador. O físico era completamente diferente. Eu cheguei do lado da Mônica Brandt, eu parecia uma fisiculturista. Eu falei assim, caramba. Aí eu falei assim, não, é porque é ela, né? Ela é mais baixa. E outra, eu falei assim, cara, eu tenho que virar a metade disso. Eu falei, como eu vou fazer para ficar a metade? E aí foi esse o outro desafio, né? Ao invés de procurar o anabolismo, né, tão sonhado, a gente entrou no processo de catabolismo. Perder massa muscular. Perder massa muscular. Então era repetição de minuto. Densa, coladinha. Lembra? Repetição de minuto? Não era 3 de 20. Era 3 de 5 minutos. 3 de 5 minutos. Fica 5 minutos no lateral. 5 minutos de extensor. Muito catabolizar. Perda de massa muscular, doideira, né? E foi muito louco, porque eu competi, e quando eu consegui o Procard, que foi em 2007, e aí ia começar uma nova luta, né? Que era conseguir o bendito do qualifier para competir no Olímpia. E na época você tinha que ficar em top 3 para você conseguir ir pro Olímpia. Sim. Né? E aí eu falei assim, todo mundo, nossa, você não vai conseguir. De novo. Aí, chegou uma época que eu já nem discutia, mas talvez não. Talvez eu não consiga mesmo. Eu vou lá passear. Vou lá. E aí, algo que eu me orgulho bastante, porque a gente foi meio que desbravando isso, né? No sentido de que éramos estrangeiros. Sim, nossa. É muito diferente do que é hoje, gente. Não. O conhecimento de antes, a divulgação, o contato lá, era só através de revistas, né? E era os próprios dirigentes bloqueavam esse acesso. De vez em eles ajudarem, eles dificultavam. Não era isso? Exato. Terrível. Era muito difícil, não era fácil, não. A gente comeu capim bastante. Não. A primeira leva... Primeiro, para você tentar o Qualify, você tinha que passar pelo Mundial. Ponto. Não tinha Arnold no Brasil, não tinha Procon, não tinha, gente. Era ter que passar pelo Mundial. Então, passar pelo Mundial era o terror de todo mundo.
Né? Então, hoje eu acho que é uma boa imbecilidade, na verdade, né? Porque eu acho que você precisa facilitar a divulgação do esporte, facilitar o acesso da interação entre os países, de conhecimento, e não dificultar. Mas até que as cabeças comecem a se abrir, demorou bastante tempo. É sempre um interesse econômico e político que não querem dividir. É fantástico, né? Exato. A partir do momento que um atleta no meio. Exatamente. Quando é dirigentes assim que tem o campeonato no coração, faz o esporte, é diferente, divide-se, né? Aí quando entra aquele político, aí já é meu. É tudo meu, é difícil, atrapalha demais o esporte. E aí quando eu fui para o primeiro campeonato, e o primeiro campeonato profissional foi o campeonato do Dexter, né, que eu só via também na revista, que a gente é amigo hoje, mas antes eu só via nego marrento, e é marrento até hoje. Foi o primeiro campeonato. Aí fui, bati na trave, né? E fui 1-2, aí no terceiro campeonato eu passei mal. Aí não conta. E aí no quarto campeonato em Kentucky, inclusive Fernando Marques estava lá, porque a Andréia Carvalho participou também. Aí eu consegui o meu primeiro qualifier, ou seja, 4 meses depois do meu Procard, 4 meses, eu estava lá com o qualifier para competir no meu primeiro Olímpia, que foi em 2008. 2008. Então, assim, a diferença, né, é que passa um filme na cabeça. Nossa. E a diferença também é, infelizmente, essa diferença é uma diferença triste, ainda hoje, mas muito menor, né? É da tratativa que o atleta tem no circuito profissional. O atleta, ele é estrela maior. Então, os bastidores têm espelho. Os bastidores, vocês estão rindo, porque não tem espelho. Atleta que compete vai saber o que eu tô falando. Tem espelho, tem um espaço, tem um camarim, ele tem banheiro, ele tem água. Dependendo do campeonato, tem até comida, né? E aí, quando você vai, que você sobe no palco, tem o staff. E o staff, ele te ajuda a subir a escada, porque você é menina, você usa salto. Você tá no palco, de repente a luz tá muito em cima de você e você talvez comece a suar. Vai brotar o staff do chão, pedir licença com uma toalha preta, para não aparecer o borrão da cor da tinta, para te enxugar. Por quê? Não é que ele tá te paquerando, não. É porque você faz parte do show. Sim. E o show é vendável. Sim, exatamente. Então, tudo roda em torno... É outro profissionalismo, você né? Entende? Então, outra visão do que é o esporte. Do que é o esporte. Então, isso é muito bacana. E aí, quando você tem a oportunidade de competir fora, você fala assim, cara, é isso que o Brasil precisava. Caramba, O atleta brasileiro precisava desse tratamento. Sim. Aliás, os atletas... Ainda precisa. Ainda precisa. O atleta, porque... Por mais que já evoluímos, aquilo, eu já fui em alguns campeonatos... Que ainda tem atleta largado, no chão. Tudo largado. Ainda tudo tem... no chão, e tudo aí, largado. O que é ruim... Inscrições caríssimas. O que é ruim é o atleta achar que tá a mesma assim. merda. Achar que é assim, não é assim mesmo. Sou hardcore. Não, cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você merece ser tratado com respeito. Eu não tô falando de estrelismo, eu tô falando de um mínimo de respeito. É você ter papel higiênico, é você ter toalha, é você ter lugar para sentar. Você não é bicho para ficar deitado no chão. Exatamente. Se você quiser ficar na horizontal, porque é melhor, aí é uma escolha sua, mas não porque é a única opção. É a única opção. É tipo cavalo, né? Ou deita ou senta, ou deita ou fica de pé. Ou fica de pé, só tem duas. Entende? Então, nesse sentido, eu acho que e é um esporte muito sofrido, né? São de escolhas sofridas a nível de abdicações. Como todo esporte de alto rendimento. Sempre. Né? Todo esporte de alto rendimento, a gente não pode falar o contrário. A diferença é que alguns têm um pouco mais de valor, de reconhecimento do que outros. Essa é a grande diferença. Exatamente. Não, bacana, amiga. É uma história de vida, né? E aí, assim, né, falando das pessoas que você encontra, né? E as histórias... É bom contar o lado ruim das coisas, né? Do lado ruim que você tenta fazer, extrair o melhor. Então, quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, em 2006,
Foi 2006. Eu tava competindo já no amador da IFBB, mas eu queria ver como que as meninas do profissional competiam, então Sim. eu fui no Arnold, foi a minha meu primeiro contato com aquela feira daquele tamanho. Sem monstro. Monstro, sabe? Pensa a pessoa, assim, eu falei, isso aqui é o meu lugar. Eu falei assim, eu me senti perdida. Não me senti perdida, não, me senti bem. Bem localizada, né? Tava ali, ali é exatamente onde eu queria estar. Não, o inglês horroroso, gente, horroroso. Só fui resolver isso uns 2 anos pra frente. E aí, aí falei, bom, vamos comprar as coisas, né? Aí passa você falei assim, gente, olha lá. Eu li, não sei o quê. Porque existe todo esse contato, você consegue ter contato com as pessoas. E aí eu falei assim, vamos lá comprar o Jantana, né? Precisa de tinta, a gente compra um pouco mais barato, chego lá. Aí tinha uma mulher, uma senhora, assim, um cabelão, parecendo uma princesa, né? E aí ela olhou assim pra mim e falou assim, você compete? Compita, né? E tinha um espanhol pra ajudar, né? Na comunicação. Opa. E aí você compete? Eu falei assim, mas você não compete aqui no profissional? Eu falei assim, não, eu ainda estou com um impasse no Brasil, e não sei o quê. Ele, por quê? Mas você já não ganhou o brasileiro? Ganhei, então você tem direito. Aí, por que eu não sabia que eu tinha direito de ter o Procard? Porque se eu tivesse ganhando o Mundial, eu já teria o direito de ter o Procard. Como que eu não sabia, sendo atleta do Brasil, e aquela mulher com cara de princesa sabia? Exatamente. Né? Aí eu falei assim, gente, que ignorância é essa? Né? Primeira coisinha para anotar no caderno, deixe de ser ignorante. A liberdade vem pela libertação do conhecimento. Do conhecimento, Primeira coisa. Aí ela falou assim, mas se você quiser, eu posso te ajudar. Você tem muito potencial. Falei assim, é mesmo? Falei assim, eu vou te dar o meu cartão e você pede para alguém mandar um e-mail para mim que eu consigo te ajudar. Porque eu conheço o Santorra, que era o presidente da IFBB da Espanha. Sim. Falei assim, e eu consigo te ajudar, porque você já tem o direito. Se você não tivesse, é outra coisa. Sim. Né? Aí eu falei assim, tá ótimo, muito obrigada. Qual o seu nome? Ela, Jantana. É a dona. Eu tava falando com a dona do negócio todo. Então, assim, eu jurei pra mim, falei assim, eu nunca mais vou ser alienada e ignorante. Sim, só corte, só para avisar, galera, esse Jantana é um produto, tá? Estamos nos dirigindo a atletas, mas tem várias pessoas que não são atletas do meio, não têm a obrigação de saber, né? Então nós tínhamos o Protante, o Jantana, produtos que a gente passa no corpo, né? Para já deixar um bronze. Né? Era aquela coisa facilitar, né? Mas isso era tipo, naquela época, hoje não, naquela época aquilo era uma joia. Você ter um tubo daquilo era um negócio. Então, eu deveria, né, ter tido a sagacidade de falar assim, quem que é a dona do negócio? Né? A mesma coisa, pior ainda, é você não saber da regra da entidade. A partir daquele momento eu falei assim, eu nunca mais serei ignorante nas coisas que são do meu interesse. Sim, então você acaba sendo refém de algumas coisas, não por falta de conhecimento. O regulamento estava lá no site. Certo. Se você não leu, eu não posso culpar ninguém. Exatamente. Você deixou para que alguém fizesse, né? Entendeu? Alguém me avisar. Você não é alfabetizado? Exatamente. Né? Não é bem isso. E aí, numa dessas, eu acabei encontrando o Charles Glass, né? E eu falei assim, nossa, gente, é meu sonho, né? Treinar com essa pessoa. E aí, por conta da empresa, né? Porque aí as coisas foram evoluindo, tá, gente? A gente vai ganhando campeonato, a empresa foi evoluindo, a gente vai fazendo utilização de imagem. Fui patrocinada pela Optimo. Mas a própria Jantana te patrocinou. Muitos anos. Eu fui a garota propaganda dela do Ultra One. Bacana. E aí, o que acontece? Eu acabei fazendo muito dinheiro todas as vezes. Eu morei nos Estados Unidos por 6 anos, né? Metade do ano. Eu morava metade do ano lá e metade do ano aqui. E durante todo o período, eu fazia muito dinheiro com foto e vídeo. Todo o dinheiro de foto e vídeo que eu não fazia no Brasil, eu fazia lá. Né? Então, as coisas acabaram que melhoraram bastante. Então, eu saí daquele cenário lá de 2001, pobrinha, que vendeu carro e tudo mais, para um cenário bem diferente, né? Tanto que eu consegui morar lá. E aí, por esse intercâmbio, tinha o lance da importação dos produtos e tudo mais, e o nosso contato de importação, ele falou assim, mas você conhece o Charles Glass? Eu falei assim, não, já falei com ele, porque o inglês já estava melhorzinho, né? Falei assim, eu já falei com ele, mas como fã. Ele falou assim, se você quiser, eu te apresento pessoalmente para ele, eu sou amigo pessoal dele. É mesmo?
Ele falou assim, Uma porta abrindo outra, né? Eu falei assim, maravilha. E aí a gente combinou no Olímpia, né, que ele iria me apresentar. Eu iria trabalhar no stand da Optimo naquele ano, né, da Optimo americana. Tá. Em Las Vegas, foi durante o Olímpia. E aí ele me apresentou, o Charlie também era patrocinado pela Optimo, né? Aí eu falei assim, Charlie, o meu sonho era treinar com você. Ele, bora. Me encontre na Gold Gym. Né? Eu falei assim, quando? Né? Ele falou assim, daqui a 2 dias, você pode ir lá. Eu falei, qual horário? O horário que você quiser. Aí eu falei assim, gente, coisa doida, né? Como assim? Eu vou lá na Gold Gym, né? No horário qualquer. Eu falei, por quê? Ele bora lá? Né? Aí esse meu amigo, o Alex, falou assim, faz o que ele tá falando. Né? Isso eu já tinha competido, eu já tinha ido pro Olímpia, tava na categoria Figure, já tinha ido pro Olímpia 2 vezes. E ficado top 10. No Figure. Aí eu falei, beleza. Não quis saber de nada. Falei assim, quer saber? Vou. Peguei o carro, montei no carro, Las Vegas, Los Angeles. Cheguei. Aí cheguei lá na academia, um quarteirão. Pensa na Disneylândia, né? Aí falei assim, olha, eu gostaria de falar com o Charles Glass, tal, ali. Tá lá dentro. Era no meio da tarde, né? Tá lá dentro. Eu disse, pode ir. Aí fui, aí encontra e tal, aí tô vendo o neguinho Rastafari, né? Falei assim, oi, Charlie, ele me recebeu super bem, né? E eu falo pra caramba, né? Ele falou assim, você trouxe roupa? Eu falei assim, trouxe, falei, então vai se trocar. Aí me troquei, desci. Aí ele falou assim, vamos começar. Sem falar. Eu fiquei 1h30 no sofrimento. Nossa. Né? Eu falei assim, eu morro, eu saio daqui assim, falecida, mas eu não arrego. Vou fazer. Aí ele falou, aí terminou. Vou decepcionar, né? Primeiro dia, você é louca? Aí terminou, ele falou, muito bom. Aí eu, assim, muito bom, ele é monossilábico, ele não fala nada. Eu falei assim, então, Charlie, a gente pode conversar ali? Vamos ali. Estamos falando. Aí a gente foi, né, uma saleta que a gente tinha lá. Aí eu falei assim, olha, Charlie, eu nem sei se eu posso te pagar, eu nem sei como é que funciona, mas eu queria uma orientação e eu queria treinar, na verdade, com você, né? E eu competi em tal, ele falou assim, eu sei, eu conheço a sua história. Aí ele falou assim, bom, nisso na época, tá? Ele deu uma mudada, assim como o tio Henrique, ele deu uma mudada também. Ele falou assim, olha, eu não dou treino online, eu não respondo mensagem, se você quiser, você tem que vir pra cá. Um período mínimo de 12 semanas. E mais uma coisa, vai ter uma mudança de categoria. Vai começar o Women's Physique, que é uma categoria intermediária. Essa é a categoria perfeita para você. Se você quiser. Aí eu falei assim, tá. Eu dizia tudo, eu dizia sim para tudo. Eu falei assim, tá bom. Sim. Tá. 12 semanas tá bom. Aí ele virou assim, aí eu falei assim, agora me fala, né? Qual que é o valor? Porque eu não sei se eu tenho condição de pagar, né? Já falavam-se de valores, assim, bem... Porque era o top, né? O top dos treinadores. Então, né? Dexter, Shaw Roden, então, a galera todo lá, Redata. E aí, ele falou assim, se você aceitar, eu estou te convidando para fazer parte da minha equipe. Oh, que lindo. E aí, foi outro filminho que passou. Porque eu lembrei de quando eu via a revista comprada na La Selva, com 6 meses de atraso. Por aí. Né? 6 meses. Então, aí eu falei assim, cara, aonde é que eu estou me enfiando? Sim. Né? E foram os melhores anos da minha vida. Né? Eu mudei pra lá, e eu treinava com ele todo santo dia. Ele nunca deixou eu pegar uma anilha, porque eu falei assim, né, tô VIP, ele vai falar assim, 3 de 10, 4 de 20, vai lá que eu te olho daqui. Nunca. Era o horário, o meu horário era o Dexter, eu, Shaw Roden, Redata, tudo no período da tarde, era uma sequência do outro. Ele chegava às 4h30 da manhã, e ia embora às 5, todos os dias, né? E foi assim, teve uma mudança muito grande no meu físico, né? E não só no físico, foi a mudança de olhar. Comportamento pessoas, no geral, né? Das pessoas, porque eu estava treinando com o Charles Glass. Sim. Tanto é que Los Angeles é um lugar muito bairrista, né? Eles são muito bairristas. E eu não posso dizer isso sob hipótese alguma. Eu fui extremamente acolhida. Quando eu competi e fiquei em segundo lugar em Los Angeles, a galera se levantou, falando assim, você foi roubada.
Você foi roubado porque ganhou uma menina de Los Angeles, que eu gosto bastante, mas eles me acolheram de uma forma que não é comum da região, sabe? Certo. Então, assim, sem dúvida nenhuma, abriu portas, mas o mais importante, abriu um caminho de amizades que eu tenho até hoje. Bom, exatamente. Porque eu estou aposentada, né? Aposentei em 2016, e isso é, de fato, o que fica, no sentido de que Sim. eu torço por você. Sim. Então, isso é impagável, né? Não, impagável, tal. Bacana, pessoal. Nossa, já é uma bela história, tá real. E ela pode contar isso aqui 1000 vezes. Ela vai só acrescentar detalhes, tá? Porque é uma história, né? Como a gente falou, né? A verdade, você fala 1000 vezes, não precisa fazer adaptações nem nada. Ela vai falar 1000 vezes e 1000 vezes vai acrescentar mais coisas ainda. E é bom para vocês, né? Que estão iniciando, né? Para ver quais são as dificuldades, né? Que caminhos vocês têm que tomar, tá? Não fique esperando que alguém faça por você. Vai e faça. E né? eu acho, eu vou dizer uma coisa que é... Isso eu acho que é em qualquer área, né? Mas eu tive a sorte de encontrar anjos sem asas durante toda a minha vida, e eu sou muito grata por isso. E uma dessas pessoas é você, que teve toda paciência comigo. Eu era assim, de uma inocência, né? Desse tamanho, mas era de uma inocência, porque eu chegava na academia, eu chegava tarde na academia, era para mais de 7 horas, porque saía do trabalho, saía de São Paulo, atravessava a Avenida do Estado para poder chegar até lá, treinava primeiro, esperava o Henrique dar uma aliviada para mostrar o físico pro Henrique. Uma vez, e você não sei se você vai se lembrar disso, eu, assim, desesperada, porque eu era extremamente crítica comigo mesmo. Então, aparecia alguma coisa aqui, aparecia alguma coisa lá. Então, a gente já ia com um biquíni por baixo, porque eu ia mostrar o físico pro tio. Ponto. Né? E aí, eu falei assim, mostrei o físico, ele, não, tá bom. E isso no meio da academia, eu falei assim, eu já tinha mostrado o físico, voltei, eu falei assim, Henrique, eu preciso te mostrar uma coisa, porque, olha, eu acho que não vai dar certo isso. Eu estou com uma dobrinha aqui que, olha, não dá. Achei a calça, assim, olha aqui, na academia, gente, assim, você não tem noção, uma pessoa de biquíni. Na academia, você sabe qual que era a minha preocupação com que as outras pessoas iam pensar? Nada. A minha única preocupação era saber o que eu tenho que fazer para. E aí você ter uma pessoa que você pode ter total confiança faz muita diferença. Mas muita diferença. Então, obrigada por todos os conselhos, obrigada por todas as broncas, obrigada por apaziguar a briga minha e do Paulo Lima. Nossa, não tem isso. Vocês acham que são só flores, gente? Não. É que aqui nós estamos estendendo, né? Esse podcast, como eu falo, são tantas histórias que duram horas, né? A gente está fazendo um breve relato, né? Então vamos só para dar uma encurtada, te agradeço de carinho mesmo, foi bom. O filme passa na sua e na minha, né? Fiquei emocionado. Desculpa. Ui. Mas vamos lá. Respira. E hoje, rapidinho, o que você está fazendo? Bom, agora a atuação é na área da nutrição. Né? Eu atuo como nutricionista e tenho uma empresa de refeições saudáveis. Então, muitos dos meus pacientes são os meus clientes e muitos dos meus clientes são meus pacientes, mas isso não necessariamente é uma regra. Sim. Meu público hoje, a maior parte são mulheres acima de 35 anos. Sim. Não só pensando em longevidade, mas também qualidade de vida ou saúde com comorbidades diversas. Infelizmente, eu atendo um público bastante grande de mulheres, não só que entraram ou estão entrando no climatério, ou que têm síndrome metabólica. Hoje é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que não tem algum grau de inflamação. Nossa, esses alimentos que tem, né? Isso é basicamente a alimentação. Eu tenho uma parceria com uma nefrologista, eu atendo alguns pacientes crônico-renal, e ela fala assim, Patrícia, faz a sua evangelização daí que eu faço daqui. A evangelização gente, precisa melhorar a alimentação, mas precisa treinar. Então, assim, me pergunta assim, Patrícia, mas então tá bom, eu posso fazer pilates? Pode. Eu posso andar? Pode. Eu posso fazer yoga? Pode. Eu vou aumentar a massa muscular? Não.
Não vai. Você pode fazer o que você quiser, mas o aumento de massa muscular e a perda com menos catabolismo é através da musculação e ponto. Sim, sim. Né? Então, assim, eu aprendi, eu entendo que cabeça de atleta é diferente no sentido de que o atleta faz aquilo que tem que fazer. Mas o adulto também tem que ter essa visão, porque criança faz o que gosta. Adulto faz aquilo que precisa. Então, eu recebi... Patrícia, o problema é assim, eu não gosto de salada. Tudo bem, você não precisa gostar de salada, você precisa só comer salada. Quem gosta ninguém falou, é criança. Ninguém falou que gosta. Né? Então, era assim, pra gostar. É que eu falo, musculação é que nem remédio ruim. Entendeu? Você tem que fazer e pronto. Assim, ninguém gosta de tomar remédio ruim. Você gosta? Você prefere ficar 1 hora na academia agora ou ficar horas na cama amanhã? Exatamente. Por não conseguir se movimentar. Por falta de mobilidade. Tudo isso, né? Entende? Então, óbvio que eu tenho que achar o meio termo, porque eu tô fazendo agora uma segunda pós voltada para nutrição comportamental, mais para psicanálise, porque, por exemplo, a obesidade, ela não é unicamente obesidade. Ponto. A obesidade, ela vem com outras comorbidades e, na maioria das vezes, de cunho emocional. E se a gente não tratar isso, não adianta dar Ozempic, Saxenda, ou seja lá o que for. Exatamente. Entende? Não estamos falando só daquela gordura. E não estamos ela não falando... é proveniente só do hambúrguer, né? A obesidade é só o resultado daquilo. De algo que está errado. Algo que já está errado. Algo que está errado. Que não está funcionando. Isso a gente fala da síndrome metabólica, a gente fala da ansiedade, o que causa? Se a gente não descobrir a raiz lá atrás, a gente vai estar sempre enxugando gelo. Exatamente. Né? Então é óbvio que tem que ter essa... Não adianta falar assim, come porque tem que comer. Óbvio, né? A pessoa nunca mais vai voltar. E isso não é inteligente nem bom para o paciente. Mas... aos poucos, tentar lapidar e trazer essa consciência, óbvio que é um tratamento mais longo, né? Porque nada restritivo... Eu sempre falo, a dieta ela dura até. Sim. A dieta para entrar no vestido, para a rave, para a festa. É só até aquilo. É só até aquilo. Depois... E eu sou contra? Não sou. Não. Se é aquilo que você precisa naquele momento, tudo bem. Sim. Agora, se você quiser continuar com aquele resultado, de vida, a gente tem que mudar a estratégia. Hábito de vida, né? Hábitos de vida. Dieta ou estratégia muito restritiva ela por tem um período... começo, meio e fim. E ela gera a pior coisa que a gente deveria se afastar. A compulsão. Exatamente. A compulsão. Porque aí você ensina o seu cérebro que você fica restrito por um período, né? Aí depois eu tenho um período de supercompensação. Então, vai ser ótimo. Eu fico um pouco de tempo sem comer e depois eu vou comer o dobro daquilo. Então você ensina uma compulsão que talvez você não tivesse. E aí, ao invés de resolver um problema, você cria outro. Né? Então, basicamente... hoje a minha área de atuação mais forte são nessas duas frentes, da nutrição e da gastronomia associada. Só vou pedir para você deixar como as pessoas te acham, pode falar à vontade. No Instagram, é a coisa mais... Mas fala seu Instagram. Então, é pemelo.nutrição e gastronomia. Pemelo, 2 L's. 2 L's. Pemelo, 2 L's. 2 L's, ponto nutrição e gastronomia. Não, bacana. Aí tá aí, pessoal. Teoria e prática junto, tá? Então, essa pessoa tem a teoria e a prática, que é o mais importante. Então, nós vamos aqui. Tive dificuldade de entrevistar a Patrícia, porque ela é tímida, não gosta muito de falar, Desculpa. Né? Mas tudo bem, mas eu consegui puxar a língua, ela, né? Fluiu bem. Foi muito gostoso, muito prazeroso, Patrícia, porque as recordações, desculpa, a emoção vir à tona, mas é aquilo que a gente falou, né? Foi que nós vivenciamos, né? Então é uma amizade duradoura. E é uma amizade construída. Exatamente, construída. Então, pessoal, é isso aí. Te agradeço mesmo, um beijão para você, para sua mãe. Mais uma conversa de peso com o Mestre Henrique. Nos vemos brevemente com outros assuntos. Abraço.